Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você está ouvindo agora o Papo de Porta de Igreja, programa que a gente faz todo quinta e todo domingo. E esse é o primeiro programa de 2026, tá bom? E neste primeiro programa, assim como a gente faz como costume, primeiro programa a gente fala do tema profético da comunidade Visão em Cristo. E o tema profético desse ano, de 2026, é Novo Tempo. Então não sai daí, porque está começando o Papo de Porta de Igreja. Vamos nessa? Pois bem, então estamos de volta. O tema desse ano é Novo Tempo e eu quero falar com você um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o novo tempo, tá? Vamos te dar um contexto mais ou menos. Então, todo ano, como que nós trabalhamos, ou como a igreja, a comunidade Visão em Cristo, a comunidade evangélica Visão em Cristo trabalha todo ano, todo começo de ano, no finalzinho do ano anterior para o começo do novo ano, escolhido um tema profético para se trabalhar do ano inteiro, tá? É a forma que os pastores presidentes, o pastor Marineide, o pastor Lucas, eles decidiram como que vão trabalhar, tá? Talvez você olhe do outro lado e não concorde mais ou menos, mas é assim que aqui na comunidade Visão em Cristo nós trabalhamos, é assim como as coisas funcionam, ajuda a dar um norte, ajuda a dar um destino, ajuda a mostrar tanto para os membros, os voluntários, quanto para toda a comunidade em si, o que a igreja como todo, o que a liderança como todo está pensando e o que ela está querendo trabalhar no ano letivo, vamos dizer assim. Então, é assim que as coisas funcionam. Talvez você concorde ou não concorde, mas é a nossa forma, a forma que aqui o pessoal decidiu que trabalha, tá? Então, todos os anos é escolhido um tema profético para mostrar, para apontar a direção que a gente vai ir nesse ano. E o tema desse ano passado, né? Ano passado foi celebração, e o tema desse ano é Novo Tempo. E olha que legal. E esse tema é bem interessante, por quê? Porque já vem sendo trabalhado, já vem sendo aquecido no coração dos irmãos essa expectativa. Por que é celebração e novo tempo? O que tem a ver? Qual que é o contexto aí? Eu vou deixar aqui na descrição a matéria lá do nosso site que aponta mais ou menos, contando um pouco dos temas anteriores e também o contexto para ajudar você com o contexto deste novo tema, tá? Desse novo tema de 2026 e como que tá, porque tudo isso coopera para o tema desse ano e está contribuindo para que aquecer toda a igreja para inauguração do novo templo, o templo padrão, ou não seria o termo certo, mas o templo sede da comunidade Visão em Cristo. Então ela está saindo de um espaço alugado para ali o seu primeiro espaço ali, que é da igreja, tudo certinho. Então há esse aquecimento, na verdade, de toda a igreja para que exista esse aquecimento de toda a comunidade para que todo mundo já fique ligado. Então, ano passado foi celebração e esse ano é novo tempo, que a gente está chegando aí nas retas finais da construção. Para que você que não acompanha a gente, não acesse nosso site, você pode acessar o nosso site, você vai ver matérias que estão contando sobre esse contexto, tá bom? Mostrando que pé nós estamos, como estão as doações, o que nós estamos conseguindo fazer. Ali você pode ver tudo que está acontecendo na comunidade Visão em Cristo, tá certo? Então isso é bem interessante. Então isso já vem retroalimentando esse assunto, tá? Há um bom tempo já. Então é isso que eu vejo, né? Então é um tema que já está em contrapartida ali, ligado totalmente ao tema do ano passado. Então esse tema de 2026 vem para contribuir, continuar aquecendo a comunidade. A gente já conseguiu comprar as cadeiras, já conseguimos adquirir e fazer toda a parte de piso, instalação de piso, toda a parte de instalação, de acabamentos, de forro, não forro na parte de cima, eu quero dizer tipo massa corrida, aplicação de algumas portas, janelas, tá? Então a gente já está colocando alguns brises, já foi colocado os brises da frente da igreja, então há já foi muita coisa desenvolvida. E esse tema vem com esse intuito de
aquecer, né? Continuar aquecendo os irmãos, continuar aquecendo as irmãs, a comunidade, para continuar ajudando e para não perder o alvo. Então, além disso, além da coisa material, também vem a preparação de todos os membros e voluntários, todos os obreiros e voluntários, não os membros, mas mais no sentido de todos os obreiros, toda a parte eclesiástica da igreja e os voluntários da comunidade. Por quê? Porque vem novos métodos de trabalho, porque como já foi explicado aqui pelos nossos pastores, esse ano a gente não pôde, mas se tudo der certo, ano que vem a gente faz a gravação com eles também, porque todo ano, todo começo de ano eu gosto de gravar o primeiro podcast da Comunidade Visão em Cristo, dar o Papo de Porta de Igreja, já falando com os pastores, para dar a perspectiva deles, o ponto de vista deles, o que está dentro do coração deles, e isso pegar deles, e pegar esse feeling deles, é muito bom. Então, a ideia era essa. Esse ano não pude fazer isso, não deu ainda para a gente conseguir fazer isso, mas, em contrapartida, resgatando algumas conversas anteriores, você vê que os nossos pastores eles já vêm cantando essa pedra, dando essa dica, que o coração deles está muito mais voltado ao trabalho com a comunidade. Antes de focar em coisas maiores, gigantes, trabalhos internacionais ou trabalhos gigantes, porque cada um tem o seu papel. Então o foco deles é onde Deus nos colocou e o que a gente está fazendo com a comunidade que nós estamos. Então esse trabalho é bem legal. Então eles já cantaram bastante essa pedra, que a igreja é uma igreja focada de portas abertas para que receber a comunidade, para ser ali um canal de bênção na vida da comunidade de diferença, né? Não só esperar dos governos, não só esperar das cidades, dos municípios, né? Mas, de fato, trabalhar com essa comunidade, trazendo a palavra de Deus e também não só com palavras, mas sim com ações, onde a própria carta, as cartas dizem, da parte bíblica nos ensina que a nossa fé não pode ser só fé sem obras, porque fé sem obras ela é morta. Então é isso que os pastores já têm cantado essa pedra. Então há bastante movimento dos bastidores da comunidade para que tanto os membros eclesiásticos quanto os voluntários já comecem a perceber isso. Em qual sentido? Perceber isso de que forma? De que a forma de trabalhar, porque a gente era uma igreja nós somos, né, na verdade, uma comunidade muito pequena, e a coisa vai ser ampliada, vai ser aumentada. Então, forma de trabalhar vai mudar um pouco, cultos durante a semana, trabalho extracurriculares, não sei se esse seria o termo técnico ou o termo correto para se falar dessa forma, mas trabalhos extracurriculares com o intuito de trabalhar como comunidade, trazer a comunidade para dentro da igreja e fazer que a igreja saia de dentro de quatro paredes e também faça parte da comunidade. Então é isso que está no coração dos nossos pastores. Então isso é super legal. Então esse tema que fala novo tempo, que tem a sua base bíblica em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ela traz como eu estava passando, a gente passa uma reunião, vamos dizer assim, uma reunião de briefing, e nessa reunião de briefing, a gente estava conversando com os pastores e a ideia é que fecha-se um ciclo e começa a se abrir um ciclo novo, né? Porque é isso que Paulo está tentando explicar à igreja dos Coríntios, que quando você está em Cristo, nova criatura ou nova criação você é. Então isso é super interessante. Então, a ideia da igreja é melhorar os trabalhos, melhorar os processos internos, melhorar as políticas, melhorar a forma de trabalhar para que a igreja esteja trabalhando cada vez mais para fora de quatro paredes. E, de fato, seja a igreja em todos os aspectos. Isso é todo o briefing, isso é toda a parte que eu queria passar para você de todo o contexto da igreja, né, da comunidade evangélica Visão em Cristo, de todo o contexto do que a gente está pensando, porque a gente está pensando em novos métodos de trabalho, novas formas de estar perto de você, estar ligado com os membros, estar fazendo parte ali e, de fato, colocando em prática essa ideia de comunidade, essa ideia de que todos estamos juntos, de que todos estamos ali contribuindo, assim como a igreja primitiva, que uns ajudavam os outros, né?
todo mundo pensava ali no bem comum. Então, bem nesse estilo, bem nesse método que a gente está pensando. Então, o coração dos pastores é muito de cuidar, de auxiliar. Então, eles já cantaram bastante essa pedra nas reuniões aqui, vamos dizer assim, nos bastidores, nos backstages aqui, do backstage aqui da Comunidade Visão em Cristo. Eu posso compartilhar com você, que eu tenho participado de de bastante reuniões, e eu posso passar para você que a ideia, o coração dos pastores, o núcleo dos pastores, ali é começar a trazer essa paixão pelas vidas, esse amor pelas almas, esse amor de trabalhar, de acolher, de partilhar a palavra de Deus, de participar da vida de sua pessoa, ou de participar de sua vida, vamos dizer assim, né? Participar de sua vida, não só com seus comentários ou com o que eu acredito, na verdade, passar a palavra do Senhor no seu dia a dia. Então é isso que é o intuito e o coração dos pastores. Então você vê, a gente vemos aqui, estou soltando esse podcast no mês de janeiro, então nesse mês de janeiro a gente temos os cultos que são focados para se trabalhar e os pastores também passarem bastante essa visão deles, e você vê nas suas ministrações, tanto nas ministrações do pastor Lucas e também nas ministrações da pastora Marineide, você vê que eles estão falando sempre de mudança de conduta, mudança de hábito, mudança de comportamento, não mudança por mudança, mas transformação dentro do interior que por si gera a mudança de comportamento, porque mudança de comportamento sem propósito, né, sem metanoia, sem mudança de mentalidade, são comportamentos vazios que não vai trazer o fruto necessário, o fruto do Espírito, que não vai trazer a mudança que impacta as vidas das pessoas. Então, a gente tivemos até a última ministração dessa quinta-feira de janeiro, e a palavra foi bem essa: você precisa mudar, Deus não está aqui só para atender os seus pedidos, você ter a sua lâmpada mágica e você ter os seus pedidos atendidos, mas Deus está esperando de nós mudanças, Deus está esperando de nós entrega, Deus está esperando de nós que nós venhamos ser a mudança no nosso casamento, a mudança na nossa família, a mudança no nosso trabalho, a mudança na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa religião. É isso aí que a gente está pensando nesse ano de 2026. Olha que legal. Então, mas eu queria aproveitar esse ensejo, esse tema de 2026 para trazer uma outra visão, porque aqui é papo de padre de igreja. Então a gente, além de você me ouvir nesse monólogo, a gente tenta trazer outras visões, outros pensamentos. E esse tema de 2 Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, traz uma visão diferente. E aí o que eu queria trazer também para você essa visão diferente, para que nós começamos a pensar também, porque esse tema, além de trazer todo esse contexto congregacional que eu acabei de trazer para você, da gente estar pensando no novo trabalho, no novo método, porque a nova igreja foi pensada, arquitetada para que houvesse espaços para trabalhar, né? Espaço para a comunidade, espaço da assistência social, espaço para o atendimento com os pastores, espaço para a nossa rádio também. Então tem muita coisa lá, muito espaço. Foi o espaço mais bem aproveitado possível para que a igreja estivesse disponível a atender a comunidade na medida do possível. Então, tudo isso foi pensado no amor às almas, amor às pessoas, amor à sua comunidade. Então, tudo isso foi pensado, toda essa estrutura foi pensada nisso, e como você pode servir o reino. Então, olha que interessante, esse tema de 2026, ele traz para nós uma perspectiva interessante. Porque eu estou aqui com a Bíblia aberta aqui na minha tela de computador, com a 2ª Carta aos Coríntios, capítulo de número 17. Eu quero ler com você para te dar a gente conversar uns minutinhos sobre essa nova perspectiva, essa nova forma de pensar. Olha que interessante. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, olha que interessante, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse
a base bíblica e a parte final do versículo, que é o foco. Eis que tudo se fez novo. Mas se a gente pegasse só esse verso, esse pedaço do versículo em específico, e pudesse simplesmente isolá-lo, já seria uma revelação. Mas o legal da Bíblia é que quanto mais você quer pesquisar, quanto mais você quer aprender sobre isso, você vai vendo que uma coisinha vai puxando a outra, e uma coisa simples acaba se tornando uma coisa muito grande e muito profunda. Por isso que é considerado a palavra do Senhor. Mas olha que interessante, que diz assim: eis que se alguém está em Cristo, primeira coisa, o que eu começo a ver aqui, só com esse primeiro pedaço do versículo, é que ele coloca uma condição, tá? De forma bem simples, bem seca, ele está colocando uma condição para que você viva o novo. Essa condição anterior, ela precisa ser cumprida. Essa condição, ela precisa ser atendida. Para quê? Para que você possa viver o novo, ou para que você, a gente vai ver aqui na próxima parte do versículo que diz nova criatura é, né? Então olha que interessante, mas no original está mais como nova criação é. E olha que interessante. Aí ele diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E o interessante aqui, antes de desenrolar tudo isso, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui, é que ele coloca uma condição para que nós, ou para que essa pessoa, para que essas pessoas que querem viver esse novo tempo, essa nova criação, elas têm que estar em Cristo. Estar em Cristo é uma condição que precisa ser atendida. Para quê? Para que o novo possa acontecer em nossa vida. E olha que interessante. Então, o primeiro ponto que vem à minha cabeça, que eu quero compartilhar com você nesse primeiro programa de 2026, é que nós estamos esperando viver o novo sem estar em Cristo. Lembra a passagem de João? A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele vai usar uma parábola, ou vai contar um conto para tentar explicar de forma simples e objetiva como que funciona o reino do Senhor. Ele diz que ele é a árvore. Nós somos os galhos que são enxertados nessa videira, Jesus Cristo sendo a videira verdadeira e nós sendo os galhos, os ramos dessa videira, que não fazemos parte dessa videira, mas fomos enxertados ou fomos colocados nessa videira. E olha que interessante nessa reflexão que ele está explicando sobre como funciona o reino e como você é abençoado pelo reino. Aí ele diz, nós sendo os galhos e ele sendo o tronco, ele sendo a árvore, ele diz que se uma pessoa está, ou se uma pessoa que está em Cristo, uma pessoa estando nele e ele estando nela, qualquer coisa que seria pedido, ou que qualquer coisa que essa pessoa pedisse, seria atendido. E ele está explicando como que funciona. E eu estou trazendo esse paralelo, fazendo esse anexo, para tentar explicar que não só basta nós estarmos, ou ele está em nós. Não basta só isso. É uma interação, é uma via de mão dupla. Que o que eu estou tentando dizer para você é que é uma via de mão dupla. Em que sentido, Jonathan? Estou tentando explicar que para nós vivermos o novo, nós temos que estar em Cristo, assim como ele está em nós. De forma simples, o que eu estou tentando dizer para você é que estando em Cristo, aleluia, nós podemos viver um novo, nova criação que fala de nova mentalidade, nova forma de ver a vida, nova forma de ter novas perspectivas, nova forma de pensar e de agir. Por quê? Porque agora o que pauta a minha reação, o que pauta as minhas ações não são mais a minha natureza, não são mais a minha forma de pensar. Eu levo em consideração como Cristo agiria. Por quê? Porque eu estou nele. Estando nele, serei nova criação. Minha forma de pensar, minha forma de agir será mudada. Muitas das vezes, quando nós olhamos para esse versículo isolado, o que vem na nossa mente e o que foi ministrado
nessas quintas-feiras do começo de 2026 é que nós pensamos mais materialmente, superficialmente, o que nós estamos pensando como novo. Eu vou receber um novo emprego, vou receber um novo casamento, vou receber uma nova história, meu filho vai ser mudado de forma da água pro vinho, as coisas vão ser totalmente novas. E tudo aquilo que eu pequei, ou todas as consequências dos meus pecados, tudo aquilo que foi errado, vai se passar para trás. E agora eu vou zerar minha vida e tudo vai começar do novo, do zero, eu vou ganhar tudo de bom, de melhor na minha vida. Mas o que esse versículo está mostrando para nós é que quando estamos em Cristo e Ele está em nós, ou seja, quando nós não só somos abençoados pela sua presença, porque o ponto aí na minha cabeça, ou na minha forma de pensar, é que além de ser abençoado por Cristo, no sentido de que nós não precisamos pensar o quanto nós estamos respirando, ou se conseguiremos levantar e descansar de um dia para o outro, vamos dormir e acordar e vai dar tudo certo, ou que os nossos planos eu estou tentando dizer, vamos lá, o que eu estou tentando dizer? Estou tentando dizer que coisas que Deus já providenciou para nós, né? O ar que nós respiramos, força para levantar e dormir e ter condições de pensar e planejar os nossos dias. Mas não sabemos se vamos estar vivos hoje ou amanhã estaremos vivos ainda. Mas tudo isso é providenciado por Deus. E por mais que você ache que sua vida, ou sua família, suas condições financeiras ou áreas de sua vida não estão 100% bens, ou o melhor momento da sua vida, você não esteja vivendo o melhor momento da sua vida, apesar de tudo isso, o que é interessante, Deus tem proporcionado condições de você continuar se movendo. Deus tem proporcionado condições de você ainda ter família, de você ainda ter um relacionamento, de você ainda ter um filho, seu filho estar bem, apesar dos trancos e barrancos, dos problemas que tem, apesar de tudo isso, ainda assim, tudo está correndo, funcionando. Você tem condições de continuar lutando pela sua família. E olha que interessante. O que eu estou tentando dizer para você é que o que o Senhor tem para nós é mais profundo, é mais do que as nossas ações, como refletirão a mudança de Cristo. Então não é as ações pelas ações, é a minha mente, é a minha forma de pensar, é a forma de eu agir, como isso impactará a minha ação, como as minhas ações serão movidas, como eu me moverei a partir de minha mente ser mudada, ser transformada, ser atingida, receber essa transformação do Senhor, como minha mente, como o meu comportamento será modificado a partir do momento que eu conheço ao Senhor, a partir do momento que eu estou nele. Estar nele é que as minhas ações, os meus pensamentos estão sintonizados nos interesses e nos propósitos do Senhor. E aí é que está o ponto. Porque a maioria das vezes, e isso que é interessante, a maior parte do momento, a maior parte da nossa vida, sempre estamos preocupados com o que há de vir, o que vamos fazer, como é que vamos garantir o bem para nós, para os nossos filhos, como é que eu consigo alcançar o melhor momento da minha vida, como que eu vou conhecer ou conquistar a melhor performance que eu posso ter, como que eu vou ter e ganhar o melhor aumento, o melhor momento financeiro da minha vida, como que eu vou proporcionar o melhor estudo, a melhor faculdade, os melhores empregos, tudo que eu vou conseguir proporcionar para minha família. Sempre estamos pensando nisso, mas olha que interessante. O que nesse ponto, e talvez vale um outro programa, mas o que nesse ponto que eu estou tentando dizer para você é que pararmos de olhar superficialmente, começarmos a olhar para esse versículo na verdadeira metanoia, mudança de pensamento, na mudança de vida, na mudança de propósito, a mudança de olhar, a nossa vida passará, os nossos olhos passará a ver com uma lente diferente, uma lente espiritual, um olhar de Cristo. Como é que a nossa vida vai refletir nisso? Porque a partir do momento que eu estou nele, a minha forma de agir e pensar são pautadas porque estou nele, estou refletindo o que ele é, né? As pessoas olham, as pessoas veem e veem através de mim a mudança que Cristo proporcionou. Então, tudo o que se fez, todos os meus erros passados, todas as coisas erradas, tudo aquilo que eu fiz, todos os meus pecados, nesse caso estão perdoados, porque agora eu sou nova criação, agora o meu comportamento será transformado, na verdade, pela metanoia de Cristo. Mas isso é um exercício que tem que ser feito por nós todos os dias, porque
Lembra que a gente usa, muitas das vezes as pessoas usam, acredito que está quebrando esse tabu, mas muitas das vezes as pessoas usam esse verso bíblico de alguma forma errada, que a Bíblia diz que as demais coisas o Senhor acrescentará. Então ele está dizendo assim, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E qual que era o contexto desse verso? O texto desse verso, o contexto ele está falando de comer, de se vestir, de se alimentar, ele está falando de preocupações que por nós já temos, a partir do momento que nós começamos a adquirir conhecimento, a partir do momento que nós começamos a estruturar uma família, a partir do momento que nós queremos conquistar as coisas, esse tipo de pensamento que já vem na nossa cabeça. Como que eu vou, preciso planejar, como que eu vou usar o máximo das minhas energias na melhor forma possível, na melhor maneira possível, para que em menos tempo possível eu consiga alcançar os meus objetivos. Mas além de tudo isso, ele está tentando dizer, quando você coloca o reino de Deus em primeiro, não significa que Deus vai anular as suas vontades e seus desejos. Significa que quando você coloca ele em primeiro, ele por si só vai te levar no lugar de satisfação, onde talvez o seu plano seria alto aos seus olhos, mas os planos dele são maiores, ou seja, o nível de satisfação e realização que você encontrará nele, aleluia, através da transformação que Cristo proporcionará, será muito maior, será muito mais profunda, será muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Então esse é o ponto. Quando nós estamos nele, estar nele significa que ele está em primeiro lugar. Ou seja, a minha vida, os meus planos estão pautados também com os planos de Cristo. Não é reino. Quando ele está falando de reino e sua justiça, ele não está falando das obras da congregação, ele não está falando de você trabalhar como voluntário na congregação, não. Ele está falando de uma coisa maior, uma coisa mais profunda. É que as suas ações, as suas decisões, tudo aquilo leva a colocar a Cristo em primeiro lugar. Quando colocamos Cristo em primeiro lugar, o que acontece é que a nossa vida, as nossas ações serão pautadas. E aí, o demais, o que é básico, o que é preocupante para nós, o que para a gente é o que dá dignidade, o que para nós é o que é o mais importante, que é o comer, beber e se vestir. Ele está dizendo que tudo isso ele cuidará, ele vai levar a gente para o lugar de realização, ele vai levar a gente no lugar de conquista, ele vai nos preparar e nos dar as armas corretas para que nós consigamos conquistar tudo que ele preparou e tudo aquilo que ele liberou para nós. Mas aí quando nós olhamos que esse ano de 2026, ou quando nós lemos esse verso, que toda pessoa que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, queremos pensar sempre, agora eu vou viver um novo momento da minha história, agora eu vou ficar rico, agora eu vou conseguir coisas, agora eu vou conseguir a minha casa, agora eu vou conseguir tudo aquilo que é superficial, então agora eu vou ser realizado profissionalmente, agora minha vida sentimental será totalmente realizada. Mas o que esse verso quer dizer é uma coisa um pouco mais profunda. Eu tentei fazer algumas conexões, eu tentei fazer alguns encaixes para nós pensarmos que quando nós estamos em Cristo, significa que não só Ele proporciona para nós, porque qual que é um dos caráteres de Cristo, uma das coisas que, um dos aspectos que representam o caráter de Cristo é que Ele é um ser que é benevolente. Você não vai ver, ou nunca vai acontecer de que Cristo sempre vai ficar devendo algo para alguém. Ele sempre tem um caráter de dar. Por exemplo, você não precisa se preocupar com o ar que você vai respirar hoje, ou se o ar vai acabar amanhã. Sempre existe uma quantidade de ar. Você não vai se preocupar se o sol vai nascer amanhã, ou se não sempre nascerá amanhã. Você não vai se preocupar se você vai ter forças de se levantar amanhã. Você terá forças de se levantar amanhã. Você não vai se preocupar alguma das vezes, preocupações que você deveria ter, mas tudo aquilo que o Senhor proporciona são coisas que a gente acha que é obra do acaso, mas a Bíblia diz que tudo isso é sustentado pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que céus, terra passarão, coisas que nós vemos, que são sustentadas. Paulo uma vez ele vai dizer que o que é visível que nós vemos, que é os céus, a terra, o mar, coisas que nós podemos tocar, aconteceram depois do invisível, depois do sobrenatural. Então é esse o ponto. Então o que ele está falando para nós é que as coisas do Senhor são maiores e mais profundas. Então isso que é o ponto. É uma autorreflexão de eu e você sermos partes dessa igreja que nós idealizamos. Porque um outro ponto muitas das vezes você está na sua congregação, você pode fazer parte da nossa congregação, Comunidade Evangélica Visão em Cristo, ou você pode estar em outra denominação, em outra congregação, e você sempre vê os erros humanos,
Só que você se esquece que todos esses homens e todas essas mulheres, todos esses irmãos em Cristo que você tem, eles estão em estágios diferentes. Talvez eles estejam no começo da caminhada, talvez eles estejam muito além da caminhada. E o que eu aprendi é que não importa quantos anos de congregação uma pessoa possa ter, se ela tem 10, 20 ou 30, 50 anos de ministério, não significa nada. O que realmente significa é que se as ações dela refletem Cristo, como do Paulo, ele vai pedir para as pessoas o imitarem, porque ele tinha respaldo, ele tinha consciência que as suas ações refletiam a pessoa de Cristo, refletiam os comportamentos de Cristo. Então, ter tempo de igreja, de denominação, não significa nada, na verdade. O que realmente importa são as ações dessa pessoa. Quanto mais obras ela mostra que corrobora para uma obra, para um comportamento de Cristo. Então esse é o ponto. E aí você pode estar na sua congregação, você pode encontrar uma pessoa que caiu na fé, desistiu da caminhada, naufragou na fé, ou o que aconteceu? Ela desistiu, simplesmente está desapontada. Você pode encontrar pessoas que estão começando, pessoas que têm uma imagem de Cristo, uma imagem do Evangelho, que é picotada e nunca buscada na fonte, no original, e você pode se decepcionar. Mas aí em vez de você começar a ser a mudança que você pode ser, porque você faz parte da igreja militante, da igreja que será arrebatada, será escolhida pelo Senhor, em vez de você começar a agir como se fizesse parte dessa igreja. Que igreja é essa? Da sua congregação? Não. Que igreja é essa? Da sua comunidade? Também não. Que igreja que eu estou falando? A igreja de Cristo. Se você faz parte dessa igreja de Cristo, seu comportamento tem que começar a ser igual alguém que faz parte dessa igreja, apesar dos pesares. Não significa que você tem que viver sofrendo na congregação que você está. Não é isso que eu estou tentando dizer. Casos a casos, eu estou tentando dizer para você que esse verso e esse tema de novo tempo é para nós começarmos a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de reagir e de agir simplesmente pelas nossas emoções, pelos nossos conhecimentos ou pelo pouco que nós conhecemos de Cristo, pelo pouco que nós conhecemos do Evangelho. Então o ponto aqui é o quanto nós realmente estamos ligados em Cristo, o quanto nós estamos perto dele. Que a Bíblia vai dizer que quanto mais a gente se achega a ele, mais ele se achega até nós. Então é um comportamento recíproco, ou seja, você se direciona a Cristo, ele se chegará a você. Você anda em direção a ele, ele andará em sua direção. Você dá um passo em direção à cruz e o Senhor, ele vai retribuir isso. Então o ponto aí em vez de você fazer parte da fofoca, em vez de você se fazer acepção de pessoas, em vez de você achar que todas as pessoas simplesmente estão para se servir e você não fazer parte, como o Cristo, o próprio Cristo, o Salvador, ele foi servir os 12. Como exemplo, se você não faz parte de tudo isso, você não reflete, então está na hora de nós começarmos a ver, em vez de só reclamar, achar os problemas de A e B, sempre apontar os problemas dos outros, começar a internalizar um pouco para nós, começarmos a olharmos, começarmos a colocar esse espelho em nossa frente e começarmos a, peraí, esse ano e eu vou fazer o que Cristo, como Cristo faz, eu vou refletir o que Cristo reflete, eu vou agir como Cristo agiria, eu vou falar como Cristo falaria, eu vou me policiar, porque eu quero realmente conhecer a Cristo, eu quero realmente ser parte dessa igreja que eu idealizei, essa igreja que está na palavra, essa igreja que vai ser salva, essa igreja que vai ser separada, essa igreja que vai ser acolhida por Cristo. Eu quero fazer parte dessa congregação, quero fazer parte dessa igreja. Então tá na hora de eu e você olharmos para esse tema e vemos como uma nova janela de oportunidade da graça que o Senhor deu para nós não vivermos só de pecado em pecado, mas sim uma vida triunfante sobre o pecado, uma vida triunfante sobre o mal, uma vida triunfante sobre a inveja, uma vida triunfante sobre os pequenos problemas e agir como Cristo agiria, tanto na igreja, quanto no trabalho, quanto nos nossos relacionamentos, porque essa é a oportunidade de, em vez de você confrontar no estilo de querer mudar a pessoa com as suas forças, mas sim mude a pessoa com suas obras, porque as obras, a fé manifesta obras, porque quem tem fé manifesta as suas obras, mas quem tem obras não pode manifestar a sua fé. Então fazer por fazer não vai gerar fé,
mas fazer com fé vai levar a gente a começar a manifestar obras. Então esse foi o nosso monólogo de hoje. Comenta o que você achou, deixa o seu comentário, vamos compartilhar, vamos crescer, porque esse aqui foi o Papo de Porta de Igreja. Até o próximo programa, querendo Deus. Tchau, obrigado, gente.